Sabe qual é a maior prova de amor de todos os tempos? De tudo que alguém pode fazer ou fazer por você ou falar para você, de todas as demonstrações possíveis de amor genuíno, de amor grande, de amor intenso, de tudo que pode ser feito. Sabe qual é a maior prova de amor? De longe, disparado? É alguém que permite que você erre com ela e ainda assim ela continua te amando. É alguém que, por ação ou por palavras, deixe claro que você pode errar com ela. Essa para mim, de longe, pode colocar tudo na mesa, tá? Das declarações de amor mais incríveis e caras, as demonstrações mais simples do cotidiano, de todas, de longe, para mim, o pode errar comigo é a maior prova de amor. Isso porque o ato em si, né? Acho que o fato de alguém permitir que você erre por si só já demonstra amor. Mas eu acho que hoje, no momento em que a gente vive, no nosso momento de sociedade, mais do que nunca, essa é uma prova de amor, sabe? Porque a gente vive um momento em que as pessoas estão cada vez mais autocentradas, né? E exatamente por isso os relacionamentos estão tão líquidos, né? Porque é sempre assim, eu preciso ser colocada em primeiro nessa relação, o outro precisa me colocar em primeiro lugar. E o ponto não é nem que você, de alguma forma, não precise viver isso. O ponto é que essa não pode ser a motivação para continuar no relacionamento. Seja ele de que espécie for, tá? Nem tô falando aqui só de casamento, não. Tô falando, inclusive, de relacionamentos, relações de trabalho, relações de amizade. Vou dar alguns exemplos aqui, pensando em voz alta, para você pensar junto comigo, inclusive de situações que já aconteceram comigo, tá? Mas pensa só, quando a gente olha para a sociedade em que as pessoas cada vez mais estão 100% autocentradas, né? Quer dizer, eu preciso ser feliz. Os discursos hoje, eles estão muito nessa linha, né? Você merece ser feliz, você não precisa passar por isso, você merece algo melhor, né? A conversa, ela tá sempre muito em torno desse tipo de frase e desse tipo de raciocínio. Eu aposto que você já ouviu, sou capaz de apostar que você já ouviu isso de alguém quando você compartilhou alguma situação difícil que você estava passando. E o meu ponto aqui, obviamente, não é criticar quem fala isso pra você quando você tá desabafando. Eu já ouvi isso várias vezes de várias pessoas em situações em que eu tô desabafando sobre questões de casamento, sobre questões de trabalho, sobre questões de amizade, né? Você vai desabafar com alguém, a pessoa, você não precisa passar por isso, você merece ser feliz, você é uma ótima pessoa, você merece alguém que te valorize, você merece um trabalho em que você se realize. Não é? A gente não ouve muito isso. E essas pessoas, eu, pelo menos as vezes em que eu ouvi isso, eram realmente questões muito genuínas, porque são pessoas que me amam, elas querem realmente me ver feliz. Agora, o ponto aqui é que a premissa, na minha opinião, tá errada. Entende? Porque quando a gente não permite que o outro erre com a gente, é porque, no fundo, a gente não consegue lidar com a frustração de ter a nossa expectativa em relação àquela pessoa frustrada. Entende? Ou seja, quando eu falo que alguém pode errar comigo, eu também estou necessariamente abrindo mão das minhas expectativas em relação àquela pessoa, em relação àquele relacionamento, e isso me coloca num lugar de muito mais servidão, num lugar de renunciar a muitas coisas que são sobre mim, que dizem respeito a mim, ao que eu quero, à expectativa que eu criei, ao meu ideal para aquela relação e para aquela pessoa. Você entende como é muito, muito profundo e sempre sobre mim e é sobre você? Eu falo de mim, você vê como que isso se aplica aí para você? Você percebe que quando a gente começa a trazer a conversa, aprofundar, né, essa conversa, a gente cai no lugar. Sempre a gente cai no lugar em que é a gente se observando, é a gente se moldando, é a gente se aprimorando, é a gente se otimizando. E para além disso tudo, quando a gente olha para o contexto bíblico, na própria oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, não é, gente,
até vou fazer um parênteses aqui, a oração do Pai Nosso não é uma oração, uma reza obrigatória, é um modelo, né, que fala ali de, digamos assim, quais os pontos pelos quais é importante a gente passar quando a gente está fazendo uma oração. E ali, na oração modelo, o que que fala? Perdoa as nossas dívidas, ou dependendo aí da forma como você aprendeu, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofende. Quantas mil vezes você já fez essa oração na sua vida e você não praticou essa frase em específico? Porque tem outras partes dessa oração que são um pouco mais fáceis, que a gente está mais acostumado, né? Então, por exemplo, agradecer pelo pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Isso, né, é muito comum a gente fazer uma oração antes da refeição e agradecer. Então, tem outras partes que a gente já faz de forma mais automática, de engrandecer o nome de Deus. A gente, principalmente quem é cristão, obviamente, né, já tem o hábito de reconhecer a grandeza de Deus. Agora, essa partezinha aqui é uma parte que eu arrisco dizer que muitos de nós esquece no dia a dia, pelo menos eu tenho que fazer um exercício sobrenatural e muitas das vezes, para não dizer a maioria, isso só acontece depois de um tempo, depois que alguma coisa já deu ruim, depois que eu já tive um comportamento que não era o bacana, o adequado, né? Cara, pode errar comigo. Você já ouviu isso de alguém? Eu realmente acredito que essa é a maior prova de amor que a gente pode dar para alguém. Tem um livro que eu tô lendo, esse aqui, até citei ele em algum dos vídeos passados aqui já. Eu quero ler um trechinho do que ele fala aqui, porque foi lendo isso aqui que eu comecei a fazer essa reflexão. Eu já tinha esse lance do pode errar comigo, já tem um bom tempo que eu tenho isso em mente, sabe? Porque, cara, eu preciso de alguém que me permita errar com essa pessoa. Sabe? Porque quando a gente não tem a possibilidade do erro, a gente não tem a possibilidade da relação genuína, porque a gente vai errar em algum momento. Nós não somos perfeitos, também não dá para exigir que as pessoas sejam perfeitas com a gente. E o perfeito no sentido mais raso mesmo da palavra, né? Daquele ideal de perfeição em que não existe espaço para diferença, para erro, para falta de acerto, para falta de exatidão, de assertividade, sabe? Então, esse é um pensamento que eu já venho tendo e que, inclusive, essa minha, talvez, necessidade de poder errar com alguém tenha me feito refletir no quanto eu preciso aceitar que as pessoas também errem comigo, sabe? Aí, olha só o que fala nesse livro aqui, ó, presta atenção, vou ler só um parágrafo para você. Fala o seguinte: crescemos e nos desenvolvemos de muitas maneiras. Entretanto, nosso crescimento pessoal surge em grande parte pelo exercício de nossos dois poderes especificamente humanos, a mente e a vontade. Não podemos ser impedidos de ter nossos próprios pensamentos e de fazer nossas próprias escolhas. É claro que isso significa claramente que, às vezes, pensaremos de forma errada e faremos algumas escolhas infelizes. Errar é humano. Em um sentido muito real, se devemos amadurecer, precisamos do direito de errar. Ensaio e erro é a história de nossas muito humanas vidas. É assim que crescemos. Aí eu quero deixar aqui abrir um parênteses importantíssimo para você refletir comigo. Deixa eu ver se consigo abrir rapidinho, para eu até reler para você esse finalzinho aqui, ó. Ensaio e erro é a história de nossas muito humanas vidas. É assim que crescemos. Quando você aplica isso pessoalmente, fica um pouco óbvio, né? Eu preciso tentar errar, aprender e fazer corretamente, errar diferente, né? Eu sempre falo isso muito pra galera que trabalha comigo. Cara, a gente tá tudo bem errar, mas a gente precisa errar diferente, né? Porque significa que a gente tá aprendendo e crescendo. Mas aplica isso aí para os teus relacionamentos. Se você não permite que as pessoas errem com você, você não permite que o seu relacionamento cresça, se aprofunde, se desenvolva. Por quê? Porque só existe espaço para crescimento quando existe espaço para o erro. Visto que nós, enquanto casal, tá? Vou pegar casamento, que eu acho que é o óbvio de quando a gente fala de relacionamento. Quando a pessoa precisa ficar pisando em ovos para falar comigo, para tratar comigo, e entenda que eu não estou aqui querendo romantizar os problemas das relações. É óbvio que tem erros que são indesculpáveis, que tem erros que não cabem, que tem erros que vão por fim a relacionamentos. É óbvio, mas eu não estou aqui necessariamente tratando destes erros que são, por óbvio, característicos de términos e rompimentos, ok? Tô
Tô falando dos erros mais cotidianos, erros principalmente que dizem respeito a pessoas em processo de desenvolvimento, que somos todos, eu e você, né? Quer dizer, às vezes dar uma resposta um pouco mais ríspida, às vezes não prestar a atenção necessária, às vezes, enfim, a pessoa comunicar alguma coisa e você interpretar de outro jeito e não se dar o trabalho de ouvir adequadamente. Enfim, tem muitos erros do nosso cotidiano de relacionamento, entende? Agora, o ponto é, se nós realmente queremos que os nossos relacionamentos se desenvolvam, nós precisamos dar espaço para o erro. E isso, inclusive, vai para além de casamento, né? Quando eu penso, por exemplo, em relacionamento cliente e prestador de serviço, sabe? Eu já errei inúmeras vezes com clientes meus, inúmeras vezes. E eu já tive clientes que da primeira vez que eu cometi um erro, que não foi um erro definitivo, um erro decisivo, que causou nenhum prejuízo, ainda assim essa pessoa, no primeiro erro, ela cancelou e ainda falou um monte de absurdos, assim, um monte de coisas, sabe? E eu já tive clientes que eu cometi mais de uma vez erro, inclusive já aconteceu de cometer 2 vezes um erro parecido, erros que não eram definitivos, mas que eram erros relevantes, muito mais relevantes do que para aquela primeira pessoa que eu citei aqui agora, e que ainda assim essa pessoa entendeu que estes erros faziam parte de uma parceria longeva como a que a gente tem. Entende? Não dá para ser perfeito do começo ao fim. E a gente precisa entender isso, sabe? E vou te dizer mais uma coisa que é um ponto que eu, por muito tempo, me prendeu ao invés de me libertar. Que aquilo que a gente exige das pessoas, as pessoas esperam da gente, tá? Então, quando eu exijo da pessoa a perfeição, quando eu exijo que ela não erre, quando eu exijo que ela tenha determinados comportamentos, é o que ela espera de mim. Então, quando você tem esse comportamento com alguém, quando você não aceita que a pessoa erre com você, você coloca sobre si uma carga que é muito pesada de carregar. Porque se você age assim com todo mundo espera que você, no mínimo, seja aquilo que você está cobrando das pessoas. E aí, você está dizendo que cobrar que os outros não errem com você é necessariamente criar um ambiente em que a pessoa espera que você não erre nunca. Só que você vai errar. E se você buscar de verdade ser essa pessoa que não erra nunca, você vai ser uma pessoa sempre muito frustrada. E isso vai gerando em você, inclusive, uma crença de incapacidade, uma crença de não merecimento das coisas, porque você não vai conseguir nunca ser aquilo que você tem como ideal. O que faz sentido nesse contexto é você entender que você é um ser em desenvolvimento e vai ser um ser em desenvolvimento até o último dia da sua vida. Não vai chegar um dia em que você não vai cometer erros, porque ainda que eventualmente você vire um, sei lá, um monge que tem todos os comportamentos sob controle, talvez você ainda não esteja no auge de controlar todos os seus pensamentos. Isso não deixa de alguma forma de ser um erro, só não é um erro para com outras pessoas, mas não deixa de ser um erro. Entende? Então, entender que nós todos, eu, você, todo mundo, somos seres em desenvolvimento, não só traz mais leveza para os nossos relacionamentos, porque a gente entende que as pessoas vão errar com a gente, como traz mais leveza para nossa vida, nos torna pessoas mais de fato leves, entendendo que as pessoas vão errar comigo, que eu vou errar com as pessoas e que isso torna essa dança possível. Eu erro com você, você erra comigo e nós dois vamos procurar melhorar ou errar diferente ou não errar mais pelo menos nesse ponto e vamos buscar a nossa constante evolução enquanto seres humanos, aprimorando o nosso caráter ao modelo de Jesus, né, buscando, né, o aprimoramento do caráter nestes moldes, quando nós todos, né, estamos nessa mesma sintonia, entendendo essa premissa básica e buscando uma constante melhoria, é exatamente aqui que a gente tem espaço, não só para crescer como ser humano, mas para aprofundar e crescer e melhorar os nossos relacionamentos. E como somos seres relacionais, à medida que os nossos relacionamentos se fortalecem e se aprofundam, nós necessariamente crescemos como seres humanos, entende? Então é nessa dança que vai todo mundo melhorando, que vai todo mundo crescendo, que vai todo mundo evoluindo. Cada um no seu tempo, né? Obviamente, talvez eu tenha mais velocidade em melhorar em algum ponto, você tenha mais velocidade em melhorar em outro ponto, mas a gente precisa entender que nós dois erramos e que nós dois temos talvez velocidades diferentes para entender e melhorar, entende? Fica aqui a reflexão do Pensando em Voz Alta para você de hoje.